O que o ciúme diz sobre você? Acho que essa é a primeira grande questão, né? A gente vai sempre, talvez, ter como primeiro insight de resposta aquela coisa que se diz muito hoje em dia a respeito da autoestima, né? Ah, minha autoestima não é muito boa, a autoestima é foda, porque eu não vivi o que eu queria ter vivido e a tal pessoa viveu. No fim das contas, não é sempre, quase sempre não é nada disso. Esse que você ouviu aí é o psicanalista Lucas Bulamar, doutor em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. É com ele que eu converso nesta edição sobre ciúme no relacionamento amoroso. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. É quase impossível achar alguém que nunca tenha sentido ciúmes na vida. Por outro lado, é comum que ele assombre os relacionamentos amorosos, trazendo sofrimento para quem sente e também para quem é alvo dele. Nos melhores casos, quem sente ciúmes tenta dar um jeito de usá-lo com criatividade, seja em jogo de conquista, seja no sexo. Nos piores casos, ele pode virar ferramenta para uma relação perversa e violenta. Na conversa que você ouve a seguir, o psicanalista Lucas Bulamar se debruça sobre esse tema, a começar pela relação entre ciúmes e desejo. Ele fala também sobre o medo da infidelidade e sobre como essas duas ideias, a dos ciúmes e a da infidelidade, existem também nos relacionamentos abertos, que são cada vez mais comuns hoje em dia. Bulamar fala ainda sobre como identificar que os ciúmes estão passando dos limites. Ouve aí meu papo com ele. Lucas, muito obrigado por ter topado bater esse papo hoje com a Gama. Obrigado a você, Isabelle. É um prazer estar aqui de novo. Então, começando aqui pelo começo, ciúme 101. O que é ciúme? É medo de perder? É competição pelo tempo da pessoa? É exigência de reciprocidade? É exigência de exclusividade? Parece uma pergunta boba, mas pode ser tanta coisa, né? Queria que você nos iluminasse um pouco. Bom, ciúme é difícil dizer algo certeiro, né? Algo assertivo sobre o que é o ciúme. A gente, geralmente, quando, por exemplo, pensando num contexto de clínica, né? Ou mesmo conversas informais, vamos começar num contexto de clínica, né? Quando a pessoa se diz ciumenta, geralmente a ideia do ciúme ela dura muito pouco, né, na queixa de um paciente, por exemplo, né? Ele se diz, eu sou ciumento com a minha namorada, por exemplo, né? Me vem um paciente aqui à cabeça que tinha costumes muito fortes de vigiar o que a namorada está fazendo, de manter um certo registro de que horas ela acordava. E aí a conversa geralmente vai se sofisticando para encontrar coisas que não são exatamente, né, ditas, né, nomeadas como ciúme. E aí se abre um campo bem mais frutífero, vamos dizer assim, para a gente pensar qual é a natureza daquele afeto, né? Então, já começando a responder, o ciúme é um afeto, geralmente um afeto inquietante, angustiante, aflitivo, que acomete uma pessoa, né, em relação a uma figura. Uma figura, geralmente uma figura digna de um relacionamento amoroso, de uma expectativa amorosa, de um laço terno, né, romântico, sexual e etc. Mas pode ser de várias ordens. Um ponto que eu tô trazendo é que assim, o ciúme geralmente não diz muita coisa sobre o que é de fato o que está sendo sentido. Tem uma amiga minha, que eu gosto muito dela, que pensa bastante esses termos contemporâneos de relacionamentos, né, na monogamia, etc., que é a Marília Moscovitch, e ela fala que o ciúme é um termo guarda-chuva, né? Que pode dizer muita coisa, mas ao mesmo tempo diz muito pouca coisa, né, por si só. Diz pouca coisa, mas acho que quase todo mundo sente. Então, é possível ter um relacionamento amoroso sem ciúme? Então, eu acho muito difícil, né? Porque a gente está sempre em jogo nos nossos relacionamentos, né? A gente e o nosso próprio mundo. E o que a gente traz de chagas, de inseguranças, de fantasias, né? Acho que especialmente fantasias, de desejos sobre o outro e também o nosso próprio universo e nossas saídas defensivas para lidar com a expectativa, né? Com a realidade, na verdade, não a expectativa, mas com a realidade que o outro tem uma vida própria, fora da nossa jurisdição, da nossa expectativa de controle, da nossa vontade de controle. Então, sim, acho que todos os relacionamentos, dependendo de quais são as qualidades dele, tem um tanto de ciúme, sim. E eu tô pensando aqui não só em relacionamentos amorosos, românticos, né, no sentido do que a gente costuma pensar em
pares, né, de amantes, de namorados, de marido e mulher, de marido e marido, de contratos conjugais, mas amizades também, né? Acho que todos eles têm uma certa incidência de algo difícil nesse sentido, né? De algo que sai um tantinho daquele script de que o outro está te atendendo no que você de fato quer dele. Então o ciúme ele vem um pouquinho nessa barca, né? E a relação entre ciúme e desejo? Parece ser muito forte. Queria te ouvir um pouco sobre isso e se é possível tirar algum proveito do próprio ciúme, já que ele pode doer tanto, né? Sim. Se existe algum lado bom. Eu acho que existe, mas exige um certo trabalho, né? Dá trabalho para a pessoa transformar, na verdade, bem dizer, o que é dessa ordem mais angustiante, né, aflitiva, em algo mais gozável, vamos dizer assim, né? Algo mais proveitoso no sentido estético, vamos dizer assim, né? No sentido do que pode ser interessante sexualmente falando, do que pode ser interessante, então, até em termos criativos, talvez, né? Porque o ciúme em si, ele pode ter uma saída muito destrutiva, né? Que é a vontade, por exemplo, de dominar e controlar o outro, a expensa, por exemplo, do prazer na relação, né? Porque uma relação aprisionante talvez possa ser bom para alguém que tem uma veia um pouco mais perversa, um pouco mais dominadora, que dessubjetiva o outro, mas também pode ter uma veia criativa no sentido de um relacionamento mais potencialmente interessante, do ponto de vista sexual, estético, ou mesmo pensando numa amizade que possa ser ampliada criativamente. Mas qual é a relação do ciúme com o desejo, né? O Freud dizia isso num texto já bastante conhecido, né? Que é sobre o ciúme, homossexualidade e paranoia. Vou tentar colocar isso numa linguagem um tanto mais acessível. Quando a gente coloca o terceiro na fantasia da gente, né? Por exemplo, vou colocar num enquadre heterossexista clássico, né? Eu sou um homem que deseja uma mulher e eu acho que essa mulher tá enamorada ou tá dando umas escapadas, Bentinho e Capitu, né? Pensando aí na figura clássica, né? Na nossa literatura. Todo esse entrevero, né? Toda essa montagem de fantasia que inclui um terceiro, ela diz muito mais sobre o ciumento, né? Ela diz muito mais a respeito do ciumento do que a da pessoa a qual o ciúme incide, né? É claro que a gente vai sempre ter essa querela, né? Se traiu ou não traiu, etc., na nossa consideração, né, sobre o livro, né, do Machado, mas o ponto é que é o seguinte, o que o Freud argumentava, e eu acho que é sempre um argumento interessante para ser, inclusive, ampliado, é que a fantasia que estava sendo traduzida, né, é uma inversão da fantasia originária, né? Não é que a Capitu estava enamorada e que ia potencialmente trair o Bentinho, né? É que o fato, na verdade, é que o Bentinho estava envolvido, né, numa certa fantasia homossexual, né? Que o lance não era do Bentinho e da captura, do Bentinho e do Escobar, né? Então, não é que eu o amo, né? A formulação do Freud, ela sempre se inverte, né? Por isso que ele relaciona o ciúme com a paranoia. Não é que eu o amo, você ama ele e eu o odeio. Então o desejo sempre vem para trazer o terceiro um tanto mais para perto, né? Tipo, contemplando um certo desejo homossexual recalcado. Mas só que como isso é proibido, né, pelos tabus sociais, e isso é muito incidente na formação do ego freudiano, por exemplo, não sou eu que o amo, é você que ama ele e eu o odeio, né? E eu deveria controlar você para não deixar ele chegar perto. Então, essa é uma figura, vamos dizer assim, quase uma planta, né, de como pensar, uma planta originária, né, arquitetônica, de como pensar o ciúme num sentido bastante psicanalítico. Então, toda vez que a gente pensa no ciúme, a gente está pensando nesse terceiro em uma relação bastante tensa com esse casal, com esse par, e especialmente com a figura do enciumado. O que o enciumado espera, né, como o enciumado maneja psiquicamente o desejo por esse terceiro. Ele coloca na figura do outro, né, do ser amado, e a ameaça acaba sendo deslocada. A ameaça que é causada não a integridade do ego da pessoa, né, que seria atacada por uma certa homossexualidade que tem que ser recalcada, mas está sendo atacada, na verdade, porque o outro está querendo atacar essa integridade da relação que protege o sujeito, né, de uma emergência difícil, complicada para ele assumir, que é, por exemplo, a própria homossexualidade. Então o desejo está um pouco por aí. Agora, pensando, por exemplo, numa formulação mais contemporânea, né, do que se faz geralmente que mostra esse desejo em ação? Coloca o terceiro para perto, coloca o terceiro em atividade também na relação, né? Convida o terceiro para participar. Agora, em sentidos muito práticos, né? De uma homenagem, de um A3, por exemplo, né? Que aí satisfaz um tanto dessa curiosidade que, de outra maneira, teria sido recalcada e causaria sintomas muito ruins para a pessoa que está envolvida
nesse envolvimento, nesse par romântico, por exemplo, né? Você acha que isso está mais comum? Sim, sem dúvida. Eu acho que sempre apareceu nas formas com que a gente pode lidar com o desejo historicamente, né? Que para o Nietzsche, por exemplo, a Luz, Salomé e o Rio, que formavam, de certa maneira, um trio, né? E sempre foi uma saída, né? Só que hoje eu acho que ela está mais radicalmente comum porque a gente vive um tempo de experimentações, né? Super importantes, inclusive. Eu tenho algumas suspeitas a respeito de onde as experimentações estão levando, né? Porque eu não sei se elas estão de fato pulverizando as modalidades amorosas ou se elas estão de fato reforçando as modalidades tradicionais, né? Tipo, é como se o antigo se adaptasse para continuar antigo numa vestimenta de novidade, né? Bem Belchior, né? Ainda somos os mesmos e fazemos como os nossos pais. Nossa, mas isso é muito interessante, porque tem um monte de gente achando que não, que a gente tá mais aberto, mais liberado. É interessante essa perspectiva. Eu acho interessante pensar isso sim, viu? É algo que eu tenho debatido aqui internamente e também externamente um pouco já faz algum tempo. Mas o ponto é um pouco esse, né? Individualmente falando, né? Na perspectiva das pessoas, né? Que estão experimentando, pode ser que pareça algo muito novo, porque é muito novo. Acho que do ponto de vista do sujeito é sempre uma grande transformação, mas do ponto de vista histórico-cultural, será que é mesmo algo muito novo? Que aponta para novas formas de amar, né? Citando aqui o livro, que também é um dos grandes clássicos contemporâneos sobre que são os arranjos amorosos contemporâneos da Regina Navarro, ou se na verdade é uma veia conservadora que, como toda instituição, né, capitalista contemporânea, tende a se adaptar ao sabor dos tempos, né? Saiu um artigo muito interessante, inclusive, na New Yorker, que é sobre os poliamores, né? Sobre as não monogamias. Eu achei muito bom, é um artigo lindo, assim, inclusive. E ela traz um pouco esse questionamento, né? A autora que me foge o nome agora, e ela diz justamente isso. Parece que o casamento está se abrindo para poder se conservar. Parece que as instituições, por exemplo, a família e o casamento, elas tendem a se abrir mais, elas tendem a se adaptar mais para poder se manter, no fundo, as mesmas. Então, as roupagens que aparecem hoje, com vários nomes distintos, né? Poliamor, não monogamia, etc., relações abertas, casais liberais, etc., no fim das contas, apontam para a continuidade das instituições que lhe foram fundantes e que, de fato, pode ser que estejam em crise, mas aí eu pergunto, né, quando não tiveram em crise. Eu acho que essas instituições que elas tendem a organizar o desejo, elas sempre estão em crise porque o desejo é uma fonte permanente de crise, né? O desejo ele não tende à estabilidade, ele tende ao caos. Então, tentar organizar o desejo numa família ou num casamento é sempre algo muito difícil. E agora com essas ofertas novas, apontadas para um certo mercado do prazer, mais livre mercado ainda, talvez elas tendem a dizer, que assim, olha, antigamente talvez as coisas fossem um pouco mais incólumes, ou pelo menos pretendiam ser mais incólumes. Assim como o capitalismo também, né? Por exemplo, empregos. Antigamente era muito mais estável, né? Hoje é muito mais pulverizado, é muito mais instável, mas ainda assim é impossível dizer que a gente não está numa sociedade capitalista bastante mais evoluída e adaptada do que antigamente, né? Então eu acho que talvez o desejo, talvez as formas de se relacionar acompanhem um pouquinho esse cenário histórico, econômico e social. Isso tudo me leva à infidelidade. Pensando, né, no casamento tradicional nessa liberdade que a gente vê hoje. A infidelidade, ela ronda os casais, o medo da infidelidade, enfim. E o ciúme? Qual é a relação do ciúme com a infidelidade? O ciúme é sempre medo da infidelidade? O que ele pode indicar? Eu queria te ouvir um pouco sobre essa relação e nesse contexto que você falou agora. A gente tem que entender mais ou menos o que é a infidelidade, né? Se ela... É uma boa pergunta, porque ela traz sempre a validade da gente pensar nesse campo do terceiro, né? Nessa figura do terceiro. Eu vou resgatar um pouquinho essa situação analítica, né? Que eu me lembrei agora no começo da entrevista, que é esse senhor, né, que tem uma namorada e ele fica preocupado que ela acorde muito tarde. De via de regra, ela acorda cedo, faz as coisas dela, não moram juntos. E em outros momentos, ela acorda tarde e ele entra em crise. Fica muito mal quando ela faz isso. Imageticamente, né, aparentemente, a princípio, não parece que tem ali uma figura de um terceiro que cause, né, que causaria um certo medo da infidelidade. Mas, ao mesmo tempo, não é tão difícil a gente pensar que há ali também uma infidelidade. Qual é a infidelidade? De que a pessoa, no fundo, ela traz um elemento de surpresa e de desconhecido, né? Se você ficasse com uma pessoa que acorda todo dia às 7 da manhã e você se acostuma com essa rotina, você talvez até desloque
há a expectativa de que ela saia do seu controle para alguma outra coisa, né? Um vestido que ela usa de repente diferente, um pedido que ela faz no restaurante que não é costumeiramente o mesmo pedido que ela sempre faz. Então, o que eu estou dizendo é que assim, a pessoa ela quase nunca se põe a conhecer plenamente. Quando se põe a conhecer plenamente, você sempre começa a perceber que o desejo se esvai, que é o grande dilema dos casais hoje, né? Tipo, quase sempre foi assim, não é só hoje, na verdade, que é aquela coisa que eu até citei no podcast que eu gravei com a Tati, né, do meu inconsciente coletivo, que é uma citação muito boa do Adam Phillips, que ele diz que os casais sempre têm que ter uma certa medida de mal-entendidos. Se for mal-entendido demais, você imagina que alguém entenda aquela pessoa muito mais que você. Se for de menos, o desejo costuma se esvair porque ela vira praticamente um reflexo especular de você mesmo, né? Então a infidelidade incide sobre onde? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Quando a gente está pensando em arranjos duais, né? De um casal, por exemplo, que na verdade é quase aquela história também que eu acho que é muito boa, que um casal são sempre três. É um arranjo defensivo de dois contra um terceiro. Então, a infidelidade é o atravessamento da fronteira entre esses dois e a externalidade, que é a própria figura do terceiro, né? O outro. Para onde essa figura vai, se ela está olhando para essa outra, se o menu que ela está pedindo, na verdade, ela pediu em outro contexto que eu não estava presente, né? Se o prato, né? O item do cardápio. Se aquele vestido ela vestiu pensando em outra pessoa e não em mim. Se ela acordou de manhã porque ela acordou mais tarde porque ela estava tendo um sonho no qual eu não estava presente. Ou seja, você vê que não é necessária a figura da contravenção do contrato romântico, né, monogâmico, da fidelidade, que causa essa inquietação, que é justamente a expectativa da infidelidade, ou a aura, vamos dizer assim, né, talvez o contorno da infidelidade muito mais do que a própria infidelidade em si. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? A grande questão é isso, né? A infidelidade ela é uma contravenção contra um contrato que, no fim das contas, é um tanto insustentável. Porque ele tenta regular o desejo e tenta regular ao mesmo tempo o desejo do outro, né? Onde ele está incidindo. Muita gente acha que abrir o relacionamento é a saída para não ter infidelidade. Muita gente fala, não, é importante a gente experimentar outras coisas e tal. Mas eu já ouvi gente dizer que não quero trair, não quero ser traído. Então foi isso aqui que a gente conseguiu. Mas é possível ser infiel também em uma relação não monogâmica? A infidelidade existe? Sem dúvida. É porque assim, é essa velha história, né? As relações não monogâmicas, elas têm uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem, não monogâmicas no sentido muito amplo, né? Porque tem muita gente que tenta diferenciar o que é não monogâmica de aberto, por exemplo, né? Isabelle, tem a não monogâmica geralmente talvez seja uma visão de mundo muito mais orientada para uma certa organização política das relações em relação à sociedade. Mas a gente pode ficar, então, no relacionamento aberto, vai. Talvez seja mais legítimo até pela conversa que a gente está tendo aqui, né? Porque as relações abertas, que a gente está falando, elas tentam manter, né, preservar a instituição do casal, né? A instituição no sentido de algo que para de pé, né? Algo que se mantém estável, com a hierarquia, você dá preferência e estabelece o conjunto de regras com uma pessoa em detrimento das outras, e tenta zelar por essas regras estabelecidas. A grande questão é que, assim, quando a gente entra numa relação, vamos pensar que a gente não mora em São Paulo, a gente mora em Pedra Preta, Mato Grosso. Em Pedra Preta, Mato Grosso, talvez seja mais difícil do que São Paulo, duvido que não seja, a gente encontrar experimentações românticas, amorosas, né, poliamorosas, abertas, etc., como a gente encontra numa capital como São Paulo, Rio de Janeiro, BH, etc. Então, quando você começa a ficar com uma pessoa, você já está entrando num contrato que foi feito a despeito de você. Num sentido muito simplista, né, que você, assim, dá um beijinho, aí a pessoa fica com você tá com ela durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, já vem aquela pressão do estamos namorando ou não, né? Então tá bom, estamos namorando, houve a declaração, a partir daí o que acontece? Né? As regras já foram feitas, né? Você vai zelar por aquela pessoa, você vai contar pra ela como é que foi seu dia, você vai dar satisfações caso você tenha saído com um amigo ou com uma amiga, que essa pessoa talvez não conhecesse antes. Ela tem direito, né? Um direito ancestral, vamos dizer assim, de perguntar com quem é aquela pessoa que você saiu, quem é aquela pessoa com quem você saiu na noite anterior. Ou seja, a gente entende que essas regras, né, esses códigos não precisaram ser formulados no ato do pedido do namoro, né, do estabelecimento do namoro. Por quê? Porque isso é normativo, né? A norma monogâmica ela funciona dessa maneira. Ela organiza as relações a despeito da vontade consciente dos sujeitos.
O que acontece nas relações não monogâmicas é bem interessante nesse sentido, né? Porque elas tentam trazer ao mesmo tempo as normas monogâmicas que mantêm a certa estabilidade na relação e uma certa segurança emocional para os envolvidos, mas ao mesmo tempo tentam organizar o campo de experimentações também para manter a estabilidade amorosa, né, romântica do casal estabelecido do jeito que ela sempre foi antes. Ela só tenta lidar com a inquietação do temos desejos, as pessoas estão experimentando porque nós não estamos, né? O que a gente vai fazer com isso, né? Enquanto os outros todos estão aí no baile, né? No carnaval, no swing, não sei o quê, nas homenagens da vida, por que a gente não está fazendo também? Então é difícil, né? A gente não embarcar numa certa onda de experimentações, sendo que as pessoas também estão dizendo que isso pode ser uma boa fórmula para o fato consumado, né, para o fato histórico, e acho que incontestável, de que o desejo nas relações tende a ficar um tantinho mais morno. É por isso até que eu apontei, aqui a gente conversou agora há pouco, de que esses arranjos de experimentações, dado uma sociedade que bombeia a gente, né, que traz para a gente possibilidades de experimentação cada vez mais numerosas, né, publicidade sobre, por exemplo, até nesse artigo da New Yorker, é interessante que mostra o quanto que na publicidade já começa a aparecer essas figuras, né, dos relacionamentos não normativos, né, por exemplo, propaganda de perfume com 3 pessoas enroladas umas nas outras, sabe, figurando, né, significando um certo homenagem, um threesome, né, ou seja, isso provoca a gente. Só que ao mesmo tempo dessa vontade de contravenção, a gente também tem essa vontade de permanência, de persistência, de segurança, de não estar sozinho, né, não ficar desamparado. Então, a grande questão é, esse conjunto de regras, né, eu acho que é um pouco aí que a gente tem que se questionar, esse conjunto de regras cada vez mais numeroso, isso você não se engane, as relações abertas, elas têm muito mais regras, pelo menos em termos explícitos, né, do que as relações monogâmicas, né, porque precisa. Elas também estão tão sujeitas quanto, talvez até mais, né, do que as relações ditas tradicionais ou monogâmicas ou conservadoras, etc., né, porque quando você se expõe demais também a possibilidades de aventura, você precisa ter uma contraparte que é conversar o tempo todo, ser transparente o tempo todo, deixar tudo muito explícito. E como a gente tenta cercar de luz ali onde é obscuro, né, a gente vai perceber cada vez mais que o obscuro talvez não se declare a luz do sol, ele não se mostre a luz do sol. Então essa coisa que eu falei da infidelidade, né, da traição, no fim das contas sempre projeta um tanto da sombra, né, daquela parte obscura, vamos dizer assim, que escapa da nossa rotina e pode causar ciúme, pode causar inquietação, pode levar no fim das contas à dissolução do casal, né, acho isso super comum, assim, tipo, é o que mais se vê, inclusive, né, na verdade. As pessoas tentam demais para solucionar alguma coisa e no fim das contas percebe que a falha é anterior à própria solução. Nossa, então quem não gosta de DR tem que fugir de relacionamento aberto, né? Porque... Justamente, né? Tipo, foge e não coloca isso na mesa, porque... A não ser que, na verdade, eu acho que aí talvez seja um ponto, uma vantagem do que se pensa nesse domínio da não monogamia, né? Não das relações abertas, que é a não monogamia, na verdade, nesse contexto mais político transformador, ela é muito mais um trabalho do sujeito consigo mesmo, né, em relação às normas, do que um acordo do casal. A relação aberta, acho que ela sempre envolve, na verdade, essa tentativa de organizar o desorganizado, que é, eu preciso fazer com que o desejo do outro, acho que esse é o ponto mais delicado, eu preciso fazer com que o desejo do outro seja rotinizável, ele caiba num conjunto de regras. E a gente sabe que isso é muito difícil, né? Quando não impossível. Então, a questão da não monogamia é um pouco essa. Eu tenho uma inclinação muito forte, diz o não monogâmico puro sangue, raiz, né? Eu tenho uma inclinação muito forte a não acreditar e não topar arranjos que seriam monogâmicos, mesmo que seja num pequeno traço. E eu estou falando aqui da norma do casal, né? Da instituição do casal. No fim das contas, isso não é só um pequeno traço, é o próprio princípio organizador. Então, se a pessoa entende que a outra é não rotinizável de qualquer jeito e ela nunca vai ser minha, entre aspas, né? Minha esposa, meu marido, minha namorada, etc., você já começa com uma certa vantagem nesse sentido, mas também há problemas, né? A gente não precisa se estender nisso agora, mas já que a gente está na questão do debate sobre relacionamentos abertos, né? Mas voltando então um pouco pro nosso ciúme lá do começo. Quando é que a gente identifica num relacionamento aberto ou fechado que o ciúme está passando dos limites saudáveis? A gente sabe que uma pessoa que sente muito ciúme pode entrar numa espécie de paranoia. Como ajudar essa pessoa a sair desse estado, se é o outro e não você? E como desviar esse foco, enfim. Pois essa é uma pergunta importante, né?
A gente estava falando agora há pouco que o ciúme ele tem muito mais a ver com o ciumento do que um alvo do ciúme, né? Ou com o suposto, né? A suposta fonte, o suposto originário do ciúme, né? Onde o meu ciúme incide. Então esse trabalho com o ciumento, né, tem que ser feito no sentido muito de transformar aquela defesa, né? Por exemplo, a projeção que a gente estava falando agora há pouco, né? Do que há de recalcado, né? No desejo não aceito pelo eu, e projetado na outra pessoa, né, tem que transformar aquilo num certo retorno, vamos dizer assim, das questões a respeito do desejo para o sujeito e não para o outro. Então, o que o ciúme diz sobre você? Acho que essa é a primeira grande questão, né? A gente vai sempre, talvez, ter como primeiro ensaio de resposta aquela coisa que se diz muito hoje em dia a respeito da autoestima, né? Ah, minha autoestima não é muito boa, a autoestima é foda, porque eu não vivi o que eu queria ter vivido e a tal pessoa viveu. No fim das contas, não é sempre, quase sempre não é nada disso, né? Quase sempre incide, né? Aquela coisa que a gente estava falando, num campo, né, que você parece que implica que é do outro. Essa outra pessoa tem uma autoestima melhor que a minha, então ela consegue muito mais do que eu. Tá, mas será que você quer aquilo mesmo que você está dizendo que você quer? Né? Será que você se posiciona inferiormente para poder ganhar alguma coisa também? São questões tradicionalmente psicanalíticas, né? Do ganho secundário, por exemplo. O que você quer atingir com essa cena que você monta a partir do momento em que você se declara ciumento? Você quer ganhar pela piedade? Você quer ganhar pela condescendência do outro? Né? Você quer que ela saia, ou abra mão, ou desloque o interesse que ela tem no mundo só para você, sabe? Mas no fim das contas eu acho que sempre isso, né? É um caminho bastante psicanalítico. Você trazer a defesa para a interrogação do sujeito em seu desejo, né? Tipo, geralmente, não quero ficar tão teórico aqui também, mas acho que é um pouco isso. É entender que o ciúme não é necessariamente algo inteligível por si só, né? Ele não é um conceito, mas ele traz articulado algo de verdade sobre o sujeito que ele não quer escutar, e por isso que ele está atuando em cima daquilo. E por fim, ciúme significa amor em todos os casos? Quem não sente ciúme ama menos? A gente entra num conceito difícil, né? Que é o ciúme, e entra num conceito mais difícil ainda, que é amor, né? Não, eu não acho que quem não sente ciúme ama menos. É uma diferente, talvez, né? Se a gente entende o amor como aquilo que nos atrai ao outro, né? Eu sinto amor por você, seja você meu irmão, seja você minha mãe, seja você minha esposa, marido, qualquer coisa do gênero. E eu não queria que você tivesse o mesmo amor por uma outra pessoa, eu diria que é uma coisa absolutamente natural, né? É as dores e delícias de ser humano, né? De nascer numa família que já está constituída, por exemplo. Eu já tenho um irmãozinho mais velho, ele tá lá e eu amo minha mãe e eu não queria que ela amasse meu irmão do mesmo jeito que ela me ama, ou mais, né? Pressuponho eu. Porque ela deu um Lego pra ele e eu ganhei sei lá, uma massa de modelar, sabe? Mesmo que eu quisesse muito uma massa de modelar, meu irmão ganhou um Lego e eu nunca quis o Lego, mas ele ganhou um Lego, então ele é mais amado do que eu. Isso não significa necessariamente que você está colocando à prova, né? Se você não sentir esse tipo de afeto ruim, angustiante, né? Você está colocando à prova a quantidade, né, de amor que está envolvido nessa cena. Você está colocando à prova as formas com que você organiza o seu amor pelo outro, né? O amor inclusive pelo terceiro, né? Pensando agora nessa figura do irmão mais velho, né? Que já estava lá antes, eu quero o que é dele, né? Então quem que você ama mais? A sua mãe que deu ou o seu irmão que ganhou? Tudo dele é melhor? Então não tem a ver com a mãe, tem a ver com ele. Então veja como se constitui a cena do ciúme, né? Agora pensando algo além de relações românticas, né? Sexuais românticas, sexoafetivas. É muito mais uma relação de família, de irmãos, né? Por exemplo, né? Inclusive um irmão mais velho, um homem, estou pensando aqui nesse cenário que eu estou brincando, né? O que é do outro me interessa. Não necessariamente o outro que eu estou envolvido diretamente falando, no cenário edípico, né? Que é a minha mãe. Não, meu irmão, né? Eu estou constituindo com ele alguma coisa, né? Ele é o alvo do meu ciúme. Claro que mediado, né, pela figura da minha mãe, que deu alguma coisa para ele, mas o alvo é ele, né? Então, não sei, eu acho difícil a gente dizer que o ciúme necessariamente diz algo binário, né? Sim ou não, mais ou menos, né? Sobre o amor. Mas ele diz alguma coisa sobre o ser amado e o ser que ama. Super obrigada por ter batido esse papo aqui no podcast da semana. Foi muito bom te ouvir. Isabelle, obrigado de novo. Eu tô sempre disponível, viu? Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista diferente sobre um assunto quente do mundo de hoje. A gente já falou com a cantora carioca Tereza Cristina sobre o samba que é feito no Brasil hoje,
com o crítico de TV Maurício Sticer sobre o poder da novela e com o psiquiatra Gustavo Stanislau sobre os efeitos do bullying e do cyberbullying em crianças e adolescentes. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!